Nesse vídeo nós vamos analisar o que muda a nova política de preço da Petrobras com o fim do PPI, vamos analisar o impacto aqui na Petrobras, possíveis impactos e também em outras empresas, o que respinga aqui nas outras petrolíferas e também nas empresas aí de etanol, Raízen, Cosan, etc. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo, sempre muito importante seu like, também se inscreva no canal ativando o sino. Primeiro nós vamos dar uma olhada aqui no que o mercado tem a dizer e aí depois eu faço as minhas considerações e volto aqui para aparecer na tela, tá? E ontem eu analisei os discursos do Jean Paul Prats no meu canal secundário e vendo aqui a opinião do mercado é bastante parecida, tá? Então a gente vê aqui o pessoal ainda se perguntando para onde vai levar a política de preços da Petrobras. Eles destacam aqui que ela foi muito subjetiva, opaca, e o grande teste real vai ser no momento de preço alto do petróleo. Exatamente o que eu disse ontem. Existem também algumas casas de análise que estão levemente otimistas, falando aqui que realmente parece que não vai ter uma destruição das margens, como aconteceu no passado. Então, assim, poderia ser pior essa sensação. Também tive um pouquinho dessa sensação, mas eu ainda fico na tese principal, que é o risco aqui que teremos quando tivermos uma alta no petróleo. Então, eles falam aqui que a conjuntura vai ser testada nesse momento. JP Morgan destaca o seguinte: a visão deles é que o teste de fogo para a nova política de preços se dará em períodos de alta prolongada estrutural dos preços do petróleo, ou seja, a grande questão para o mercado continua a mesma. Foi exatamente assim que eu encerrei o vídeo de ontem, coincidentemente. Eu falei que, beleza, o pior não aconteceu, mas ainda se mantém muita dúvida, não teve clareza e faltou clareza, tá? Na sequência, nós vemos a XP falando que o nada negativo parece ser a formação de preço tornou-se muito mais complexa, difícil de definir como era antes apenas o PPI. Agora vai ser mais complexo auditar, tanto internamente quanto externamente aqui, os preços da Petrobras. Então, assim, realmente isso aqui vai ser muito complexo. E você imagina um governo que gosta de controlar preços, como é que eles vão fiscalizar isso? Porque isso aqui fica muito complexo, a região, o cliente, tudo muda o preço, nós já vamos ver isso, é uma confusão, tá? Então, a Petrobras vai tentar reajustar o preço o mínimo de quantidade de vezes possível e ela vai trabalhar dentro de uma faixa de preços definida pelo custo alternativo do consumidor, CAC, e pelo custo marginal da Petrobras. Isso aqui, no mundo bonitinho, parece interessante, mas é muito mais complexo e ambíguo do que parece que está sendo dito aqui. Tanto que as casas de análise elas ficam bem na dúvida aqui, uma fala que é bom, outra fala que é ruim, outra fala que está muito incerto. Eu fico na turma do incerto. Na sequência, nós vemos o ex-presidente da Petrobras, Joaquim Silva, dizendo que o fim da PPI é uma grande mentira e que não muda nada. É puro discurso do governo. Há diversas variáveis na composição do preço. A PPI era uma das referências. O petróleo é uma commodity. É bom lembrar que o Brasil não é autossuficiente. Então tudo isso eu disse ontem, né? Inclusive eu disse que o petróleo já vinha em queda, já tinha aqui uma margem represada. O governo esperou um momento aqui de acumular um bom timing para anunciar o fim da PPI e já trazer uma redução junto, né? Para ficar bem bonitinho, para dizer que foi realmente o fim da PPI e não foi, na verdade. E aí fica aquele grande desafio. Eu quero ver como é que vai funcionar isso quando o petróleo subir. Alguém vai ter que pagar a conta. Será que vai ser o consumidor? Será que vai ser a Petrobras? Será que vai ter um meio termo? Como é que vai ser isso? É o grande desafio, é a grande pergunta que ainda não se calou. E vale destacar que a Petrobras, embora ela domine o mercado totalmente, as importações ainda são até 25% da demanda. Aqui está o quanto o Brasil importa de combustíveis. No diesel é 25,5%, é o mais importante, na verdade. Então ele importa bastante ainda. O GLP deu uma diminuída, o Brasil está crescendo bastante aqui, isso é importante. E a gasolina é a que mais oscila aqui também, muito por conta da pandemia, atrapalhou bastante. No longo prazo a demanda segue aqui aumentando, porém a produção também. A gente vê que no governo Temer não era tão diferente do que temos hoje, exceção ao GLP. No governo Dilma, a produção desde então elevou-se aqui da Petrobras, né? Enfim, o Brasil caminha-se sim para ser autossuficiente, mas ainda existe uma trajetória para ele seguir, não é assim tão rápido, tá? Lembra no começo do vídeo que nós vimos lá as corretoras falando da dificuldade que seria o controle de regionalização, a diferenciação de preços por região? Então, o governo conta
em manter essa diferenciação de preços, e também ele conta com a competitividade para ajudar ele a esses preços. E isso é muito subjetivo. Nós temos aqui que realmente gasolina e diesel a Petrobras domina, e temos as demais concorrentes aqui. Será que elas vão acabar colaborando ou vai dar mais bagunça nos preços? Na minha opinião, isso aqui é bem controverso, tá? Mas não o suficiente. Tem a questão do foco no cliente, o Jean Paul Prates disse. E ele diz que não é somente os preços nas áreas de influência de cada polo que vão variar. Vai ser também o cliente para cliente vai ter que variar, ou seja, quem compra muito é diferente de quem compra pouco, o cliente que pede num ponto de entrega remota é diferente do cliente que entrega num ponto mais coletivo, assim como se ele é bom pagador ou não. E é importante entender que ele está levando isso aqui muito como se fosse uma empresa de varejo. Eles não querem deixar o livre concorrência aí do petróleo, deixar ele se autonivelar, e ao mesmo tempo eles querem controlar isso, né? E ao mesmo tempo eles querem utilizar práticas de concorrência livre, o que vai dar uma confusão bastante. Se eu, por exemplo, coloco o preço mais baixo para uma distribuidora que compra grandes volumes e um preço mais alto para quem compra pequenos volumes, rapidamente haverá uma concentração, ou seja, isso aqui é contra um controle mais estável de preços. Isso aqui vai ante a concorrência, que é o que eles querem aqui acelerar. Então não vai dar certo isso, tá? Tá muito subjetivo, tem muita coisa oculta e tem muita coisa que eles vão ter muita briga ainda, muita discussão na cabeça aí para resolver. Vai ser um quebra-cabeça. Então, como nós vimos, a política de preços da Petrobras vai ser realmente testada quando o petróleo subir de preço. Aí é que nós vamos ver se realmente ela funciona. Ela é bastante aqui, tá muito aberta, complexa, é difícil de mensurar. Como é que eles vão aqui fiscalizar os preços? Essa questão aqui da preços por região, uma bagunça, preços por clientes, aqui são os principais perigos. Ela tem uma série de janelas abertas que precisam ser fechadas, não está transparente ainda. E, por fim, os próprios discursos do presidente da Petrobras é muito político. Ele não é um discurso pro acionista, um discurso para a empresa. É um discurso pro povo. Às vezes a gente até se mistura. Mas ele tá falando com o povo ou ele tá falando com o acionista aí? Enfim, não é papel dele fazer esse tipo de discurso, e isso deixa mais ambíguo ainda as coisas, tá? A Petrobras só vai ser realmente testada quando esse petróleo estiver nas alturas e se manter nas alturas por um tempo. Aí é que nós vamos ver, tá? Então, temos esses pontos aqui em abertos, esses dois perigos aqui, inclusive quando fica difícil, quando fica ambíguo, abre margem à corrupção. Não estou falando que vai acontecer, mas pontos dessa forma geralmente abrem brechas para corrupção, tá? Então, arredondando aqui os números, nós teríamos cerca de 25%, na questão do diesel pelo menos, protegido pelo PPI, protegido, né? Será que realmente vai seguir essa paridade aí? Os outros 75% teria que seguir, então, os custos de extração, teria que seguir as margens de refino, teria que ter uma margem para a empresa dar lucro. Eu sei, eles resumem lá dizendo que vai seguir o CAC, o custo marginal da Petrobras, mas na prática mesmo que a gente quer isso. Custos de extração sendo cobertos, margem de refino em linha, custos gerais também sendo cobertos, dinheiro sobrando para ter investimentos, como por exemplo tecnologia de extração. Em Petrobras fez isso muito bem, mesmo no governo Dilma, que ela estava indo para o buraco, ela quase estava falindo, mas ela nunca deixou pelo menos de investir aqui. O problema é que ela investiu em um monte de coisas erradas também, o que deixou ela mais no buraco ainda, mas pelo menos não deixou de investir na tecnologia de extração, ela tem que continuar fazendo isso, ela é muito boa. Os profissionais da Petrobras são diferenciados, é uma empresa diferenciada, tem que continuar investindo aqui, e para isso precisa de dinheiro, né? Não pode investir para se emburacar, precisa de lucro, né? Então, precisa continuar investindo na transição energética, precisa investir dentro dessa transição energética. Nós temos eólicas offshore, hidrogênio verde, temos outras também alternativas aí. Temos a questão da inovação, como por exemplo combustível diesel R, ela tem um combustível que polui menos. Temos uma série de investimentos que a empresa precisa fazer. E para isso ela precisa dar lucro. Não adianta ficar se endividando para fazer esse tipo de investimento, senão ela vai para o buraco novamente, tá? E por fim,
menos dividendos é menos lucro, menos dinheiro para o governo, né, que é o principal acionista da Petrobras. Aí você reflita, menos dividendos igual menos arrecadação igual mais impostos. Então, no final das contas, toda essa confusão, a conta vai acabar, na maioria, voltando para o consumidor. E se for mal feita, ela vai voltar ao quadrado, como foi lá no governo Dilma. Então é pior, é só você ver o exemplo Noruega, como é que se faz, e o exemplo Venezuela, como é que se não faz com petrolíferas, tá? Então, é lógico, a gente não precisa seguir exatamente como é que um deles funciona, mas temos que pensar de forma coerente, tá? Então, na minha opinião, a 3R, a PetroRio, a Recôncavo, a Enalta, etc., essas júniores aí, elas vão estar muito mais preocupadas com os impostos de exportação. Aquele imposto que foi criado, teoricamente, provisoriamente por 4 meses, ele tem que sair. Se ele continuar, o que vai acontecer? Esquece essa narrativa de que a empresa que eu invisto ela só exporta, ela só vende para a Petrobras. Esquece. Se esse imposto for eternalizado para sempre, o mercado vai se autoajustar. Então não importa se exporta para a Petrobras, se vende para a Petrobras, se vende para. Não interessa. Vai se nivelar, esse imposto aí vai acabar de sendo dividido para todas. Tá? Então é importante que esse imposto seja liquidado aí realmente. Mas será que vai ser? Fica essa grande questão. Mas vamos lembrar que elas caíram aí, não se recuperaram tanto depois disso. Enfim, esse imposto aí é o grande problema para elas. Se sair, elas estão aí tranquilo aí. A questão do preço do combustível da Petrobras impacta muito menos elas do que, por exemplo, as empresas de etanol. Aí sim nós temos um problema. Produtores de etanol e especialistas do setor sucroalero tentam ainda entender os impactos da nova política de preço da Petrobras. Na visão de Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBIE, independente da redução de preços anunciada também ontem pela estatal, a nova política tira a previsibilidade e a transparência dos combustíveis presentes na tão criticada paridade de preços internacionais. A partir do momento que você cria uma fórmula que nenhum analista consegue quantificar, como acontecia na PPI, há uma perda de responsabilidade, afetando outros combustíveis, como é o caso do etanol. De acordo ainda com Rodrigues, essa nova política deixa uma lacuna para uma possível arbitrariedade da Petrobras, o que, no fim do dia, pode prejudicar a competitividade do etanol frente à gasolina. Então, isso foi dito por especialistas no setor de etanol, mas eu, como conhecedor da Cosan há muitos e muitos anos, acompanhando toda essa trajetória, eu vi ela superar o momento Dilma, ela superou esse período. Hoje, ela vai superar com certeza qualquer obstáculo com a Petrobras, e ela hoje é uma empresa diferenciada, a Raízen, que a Cosan, na verdade, a exposição que ela tem no etanol é a Raízen, né? E a Raízen está aqui muito exposta ao etanol, inclusive o etanol de segunda geração, os projetos e tudo mais. 80% do etanol, mais de 80% do etanol da Raízen é um etanol diferenciado, um destino diferente, que tem um preço diferente, e ela tem aqui um certo controle. Mas é lógico, se for o caos na Petrobras, vai acabar impactando um pouco a Raízen também, tá? Então não tem como escapar muito disso, mas ainda assim ela vai conseguir superar esses desafios. No caso dos impostos nos combustíveis, a gente teve aqui uma amostra de como isso é impactante aqui para as empresas, né? Mas vale destacar aquele impacto ali daquele que quando diminuiu ali o imposto, teve aquele descasamento ali do gasolina com o etanol, afetou os estoques também, por isso que teve um impacto um pouco maior do que parecia que seria no longo prazo, tá? Mas de qualquer forma, lembre-se que os preços na Petrobras importam para o setor de etanol, porque bagunçaria a competitividade, mas eu acho que nesse cenário que nós estamos vendo aqui desse nova política de preço, não vai ter aquele caos da Dilma. Só do fato de não ter o caos da Dilma já é uma notícia aqui positiva, tá? Eu acho que foi bom aqui, porque se a intervenção não for tão forte, esse setor aqui ele vai passar mais ou menos tranquilo, tá? Principalmente no caso aqui da Raízen Cosan, a gente sabe a diferencial dela, tem que analisar cada uma das outras para ver quais diferenciais que elas têm. Eu sei que a Jalles Machado, por exemplo, ela tem aqui uma certa exposição a açúcar demerara, né, e tal, ali, açúcar mascavo,
já uma startup diferente, você tem que analisar cada uma das empresas aqui, como é que elas vão suportar aí essa questão, tá? E deixe nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Não esqueça também do like, tá? Muito importante. E confira se você está inscrito no canal, ativando o sino também. Um abraço e até o próximo. Valeu!